Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim aqui para estar mostrando para vocês um vaso de suculentas que eu plantei algumas suculentas nesse vaso e deixei ele exposto ao tempo, à chuva e ao sol. E aí eu vou falar para vocês como que eu fiz a drenagem desse vaso, tá? Mas antes disso, inscreva-se no meu canal, tá? Curta, comente, compartilhe, tá? Dá um joinha aí, pessoal. Pessoal, esse aqui é o vaso que eu falei pra vocês que eu plantei, que eu coloquei aqui no meu jardim e eu plantei as minhas suculentas. Então aqui tem uma variedade, né, de suculentas que eu coloquei, olha, tem a Jade, essa aqui que eu não lembro o nome, essa aqui também que eu não sei o nome dela, a orelhinha de Shurek, é popularmente conhecida como orelha de Shurek, né, temos essa aqui, este cacto, mais este cacto aqui, né? Tem algumas mudinhas aqui também, olha. Tem esse cacto, outro cacto. Esse aqui que eu acho um charme, ele. Acho ele uma gracinha. Nós temos essa suculenta aqui que eu achei ela muito graciosa. Né? Ela parece até que ela faz um formato de uma sainha, olha, que ela fica caída. As pétalas dela ficam todas juntinhas para baixo e outras para cima. Eu plantei esse aqui, que eu tenho um vaso cheio, então eu tirei uma mudinha, coloquei aqui, tá até caindo umas folhinhas, eu vou colocar, mas ao cair as folhinhas, gente, coloca aqui dentro de novo, porque vai nascendo as mais mudinhas. Tem essa aqui, essa suculenta aqui, que eu achei ela super diferente, então, ui, meu Deus, a minha outra suculenta caiu. Eu tenho essas mudinhas aqui também. Então, aqui, gente, tem mais mudinhas, né? E eu coloquei ela na central, essa Echeveria aqui, Black, que eu achei ela tão bonita. Ela fica ali em destaque. E aí, em volta, eu coloquei essas suculentazinhas, né? Que depois elas vão preencher todo esse espaço. Então, eu fiz esse vaso aqui, tem 2, 3 dias que ele tá aqui. Então, eles ainda estão se adaptando, né, a essa forma. E eu coloquei também essas plantinhas aqui que parecem com 11 horas, para que depois elas fiquem pendentes, caídas. Tem que também, ó, mais essas suculentas. Então, mais mudinhas. Então, vamos ver aí daqui a algum tempo como que elas vão ficar, né? Então, o que eu vim trazer aqui para vocês nesse vídeo? Eu vim mostrar para vocês que elas estão expostas ao tempo, ó. Elas estão aqui no meu jardim. E eu vou falar para vocês o que eu fiz para que elas fiquem no vaso, tá? No vaso, nesse vaso aqui. E no tempo, quais foram os materiais que eu utilizei para fazer a drenagem. Como que eu fiz essa drenagem, tá bom? Vou estar compartilhando aí com vocês. Pessoal, o que eu fiz? Como esse vaso, ele é um vaso comprido, né? Que ele pegaria bastante terra. E as suculentas, elas não necessitam de tanta terra assim. Então, eu coloquei mais ou menos esse espaço aqui, ó, todo de terra, né? Daqui até aqui de terra. E o restante eu preenchi com pedra, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês qual foi a pedra que eu utilizei. Então, eu utilizei pedra de construção mesmo. Então, essa pedra aqui, ó. Pedra brita, né? Eu utilizei ela. Pedra brita, pedra de construção que eu já tinha aqui em casa, então eu coloquei. Mas antes de colocar essas pedrinhas, eu coloquei alguns pedaços de tijolos que eu também tinha. Então eu coloquei ao fundo para que essas pedras não pudessem obstruir, porque se eu colocasse apenas essas pedras, elas poderiam obstruir a passagem da água, o furo que fica no meio do vaso. Então antes dessas pedras eu coloquei um pedaço de tijolo, de modo que ele não obstruísse também a passagem desse furo. E aí logo em seguida eu joguei essa pedra, tá? Mas se você optar, você também pode colocar, ao invés da pedra, você pode também colocar argila compactada, que eu tenho até aqui no meu jardim, que eu gosto de ornamentar ele com essas argilas compactadas, né? Então você encontra aí também no horto essas argilas, tá? Mas eu optei por usar as pedrinhas que eu já tenho aqui em casa, tá? E elas não vão aparecer, fazem o mesmo efeito. E em cima das pedras, o que eu fiz? Eu coloquei
a manta de bidim, tá, pessoal? Essa manta aqui, tá? Que vocês também encontram no horto. Vende a metro, tá? Eu comprei só um pedacinho, que era só pra cobrir o vaso, ainda sobrou. Comprei meio metro só. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei a manta por cima das pedras, tá? Pra quê? Pra proteger o meu substrato. Pra que ao molhar, o substrato não se misture com as pedras e eu não perca muito substrato quando for molhar ou chover, né? Então, eu utilizei esse substrato aqui, que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, que é aquele substrato mais granulado, tá? E como ele é muito granulado, esse substrato, às vezes fica difícil o plantio das minhas suculentas, né? Que você quer deixar uma terrinha mais uniforme, não consegue por causa dos grãozinhos dele. Então, o que que eu fiz? Eu utilizei por cima essa terra vegetal aqui, que eu já utilizo ela já há bastante tempo, e eu gosto bastante. Essa terra vegetal, que também, gente, é um substrato para suculentas, tá? Essa aqui eu encontrei ela só em saquinhos de 1 quilo. Essa outra aqui eu encontrei em sacos de 15 quilos. Mas essa aqui eu encontrei só em saquinhos de 1 quilo, tá? Então, substrato para suculentas também essa aqui, tá, gente? É uma terrinha vegetal, ó. Então, por cima vocês podem até ver que tá meio marronzinho, olha, que eu coloquei o substrato, tá? Essa terrinha vegetal. Pessoal, outra coisa muito importante, tá? Pra falar pra vocês. Eu testei essa drenagem porque eu não quis arriscar as minhas plantinhas caso chovesse. Então, eu não ia arriscá-las, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz o teste. Então, eu coloquei a manta, coloquei os pedriscos, né? A manta, a terra. E aí, eu joguei água com a mangueira mesmo. E a água não escoava. E eu não entendia se eu tinha feito tudo certinho. E aí, eu fui entender. Porque esse vaso aqui, a maioria dos vasos, ele é reto. No fundo, ele não tem aquele baloado no fundo. Então, o que acontecia? Ele obstruía a passagem da água na terra, porque ele ficava todo assim, ó, coberto. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que colocar esses tijolinhos em volta, para que ele pudesse ficar com esse vão aqui no meio, né? E aí, ao cair a água pudesse escoar. E, é claro, é importante você deixar uma passagem, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, uma passagem para a água escoar, porque não adianta também você obstruir toda a passagem que aí da água, que não vai funcionar, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, olha, gente, o que eu encontrei, tá? Na rua. É um tronco, olha esse belíssimo tronco aqui de coqueiro. E eu peguei ele pra mim, é claro, né? Tava na rua, peguei ele pra mim. Mas eu vou contar pra vocês num outro vídeo o que eu vou fazer com esse tronco e a historinha desse tronco, porque toda coisa tem uma história, né? Tudo tem uma história. E aí eu vou contar essa historinha pra vocês. E vou estar dizendo pra vocês o que eu vou fazer com esse belo tronco aqui, gente. Maravilhoso. Estou apaixonada. Pessoal, por hoje é só. Então, fiquem aí com essa dica, tá? E me siga lá, dá um like, curta, compartilhe, comente. E vamos aguardando os próximos acontecimentos. Vamos ver como que elas vão se sair daqui por diante. E no próximo vídeo tem mais histórias. Vamos ver o que eu vou fazer com aquele tronco, tá? E eu vou também mostrar outras suculentas. Um grande abraço. Não esqueça de ativar o sininho. Dá um like aí, gente. Dá um joinha. Curta, compartilhe. Inscreva-se.